Nesta série de aulas, vamos resolver os exercícios do livro Cálculo de James Stewart, nona edição. Estamos resolvendo os exercícios do capítulo 1, Funções e Modelos, e da seção 1.4, Funções exponenciais. 24. Compare as funções f de x igual a x elevado a 5 e g de x igual a 5 elevado a x, por meio de seus gráficos em várias janelas retangulares. Encontre todos os pontos de interseção dos gráficos corretos até uma casa decimal. Para grandes valores de x, qual função cresce mais rapidamente? O gráfico da função f de x igual a x elevado a n, quando n é ímpar, tem sempre o aspecto mostrado, variando apenas a intensidade de crescimento ou decrescimento. Então, o gráfico de f de x igual a x elevado a 5 terá o aspecto mostrado na figura. Por outro lado, o gráfico da função exponencial do tipo g de x igual a elevado a x, com a maior do que 1, sempre será positiva e crescente. Então, o gráfico de g de x é igual a 5 elevado a x terá o aspecto mostrado. Observe que os gráficos estão no mesmo quadrante apenas quando x é maior do que 0, e é nesse quadrante que podem existir um ou mais pontos de interseção entre os gráficos. Então vamos tentar descobrir isto. Os valores das funções quando x é igual a 0 são o f de 0 é 0 elevado a 5 é igual a 0. E o g de 0 é igual a 5 elevado a 0, que é igual a 1. A função f está abaixo da função g. Os valores das funções quando x é igual a 1 são o f de 1 vai ser 1 elevado a 5, que é igual a 1. E o g de 1 vai ser 5 elevado a 1, que é igual a 5. A função f continua abaixo da função g. Os valores das funções quando x é igual a 2 são o f de 2 vai ser 2 elevado a 5, que é igual a 32. E o g de 2 vai ser 5 elevado ao quadrado, que é igual a 25. Observe que agora a função f está acima da função g. Então, em algum valor de x, entre 1 e 2, as funções têm o mesmo valor e os gráficos se interceptam. Os valores das funções quando x é igual a 1,5, na metade do caminho, são o f de 1,5 vai ser 1,5 elevado a 5, que dá aproximadamente 7,6. E o g de 1,5 vai ser 5 elevado a 1,5, que dá aproximadamente 11,2. A função f está abaixo da função g. Agora vamos pegar um ponto entre 1,5 e 2. Os valores das funções quando x é igual a 1,7 são o f de 1,7 é igual a 1,7 elevado a 5, que dá aproximadamente 14,2. E o g de 1,7 dá 5 elevado a 1,7, que é aproximadamente 15,4. Já se aproximaram. Mas ainda o f não passou o g. A função f está abaixo da função g. Então vamos subir mais um pouquinho. Os valores das funções quando x é igual a 1,8 são o f de 1,8 vai ser 1,8 elevado a 5, que dá aproximadamente 18,9. E o g de 1,8 vai ser 5 elevado a 1,8, que dá aproximadamente 18,1. Então agora a função f está acima da função g. Então um pouco antes disso, um pouco antes de 1,8, é o x onde as funções se encontram. Então podemos dizer, com a precisão de 1/10, que ele se encontra quando x é igual a 1,8. Outro ponto em que as funções têm o mesmo valor é quando x é igual a 5. O f de 5 vai ser 5 elevado a 5 e o g de 5 também vai ser 5 elevado a 5. Para x maior do que 5, a função g cresce muito mais rapidamente do que a função f e elas nunca mais se encontram. Os gráficos das duas funções, traçados no mesmo plano cartesiano, terão o aspecto mostrado na figura, destacando os dois pontos em que elas se interceptam.